Olá, queridos irmãos, graças a Deus. A paz a todos, Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Eu estou passando mais uma vez, onde aqui eu quero trazer uma mensagem de Deus ao teu coração. A você que vai ouvir essa mensagem, eu quero aqui falar de pensamento. Aqui eu quero falar de verdade. Aqui eu quero falar de pureza. Aqui eu quero falar de amor. Mas para que eu me refira a tudo isso, ou para que eu possa te explicar tudo isso, eu vou começar fazendo uma pergunta, a qual vai reger toda essa mensagem. Em que será que você está pensando? Quero falar de pensamento. O que é pensamento? O pensamento é uma cronologia daquilo em que pensamos. É disso que vamos falar. Filipenses capítulo 4, versículo 8. O título diz assim: o em que pensar? Algumas pessoas elas me perguntam: pastor, como eu faço para entender ou para interpretar a Bíblia de maneira correta? Eu vou te explicar como. O título da mensagem é basicamente o que vai estar escrito na mensagem abaixo. A mensagem abaixo do título, ela tem que estar de acordo com o título. Porque o título, ela vai reger o que abaixo está escrito. A mensagem abaixo é, simbolicamente falando, aquilo que é o título dela. Por exemplo, é o que fala aqui, Filipenses 4:8, como eu falei, o título. Ou em que pensar? Olha o que está escrito. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Veja que eu estou falando de pensamento. Porque tem pessoas que pensam de maneira pequena. Tem pessoas que pensam de maneira muito negativa. Tem pessoas que pensam de maneira contrária ou oposta da palavra de Deus. Como eu falei, estou falando de pensamento. Por isso que eu te fiz a pergunta antes de eu começar a mensagem. Em que você está pensando? Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. É uma cronologia que uma coisa vai trazer outra coisa. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável. Veja, para chegar no respeito, primeiro tem que ter a verdade. Onde há verdade, ali há respeito. Porque uma coisa, ela puxa ou traz a outra coisa. Primeiro a verdade. Onde há verdade, ali há respeito. Aí ele diz, tudo que é justo. Primeiro, verdade. Onde há verdade, há respeito. Onde há respeito, há justiça. Tudo que é justo. Alguém para ser justo tem que ser verdadeiro. Alguém para respeitar outro tem que ser verdadeiro. Porque a verdade, ela traz o respeito. O respeito traz a justiça, leva alguém a ser justo. Aí diz, tudo o que é puro. É como se fosse por ordem, né? Uma cronologia que está em ordem. Primeiro, verdade. A verdade ela impõe o respeito. O respeito traz a justiça. A justiça ela traz a pureza. Aí diz assim, tudo o que é amável. Ou alguém só pode amá-la de fato. Ele só pode apresentá-lo o amor que vem de dentro, se for verdadeiro. Alguém que não é verdadeiro, ele não tem respeito pelos outros. Alguém que não tem respeito, ele não pode ser justo. Alguém que não é justo, ele não pode falar de pureza. Alguém que não pode falar de pureza, não pode falar em amor. Mas tudo começa pela verdade, porque a verdade ela traz o respeito, a verdade ela torna alguém justo, a verdade ela torna alguém puro, a verdade ela ensina alguém o que é o verdadeiro amor da vida. Alguém só pode conhecer toda essa cronologia a qual que eu te expliquei, se primeiro ele for verdadeiro. Porque a pessoa verdadeira, ela traz consigo respeito. Ela não só é uma pessoa respeitada, como ela transmite o respeito aos outros. Ela respeita as pessoas em sua volta. Tudo começa pela verdade. Agora, alguém que não é verdadeiro, não traz nada de nenhuma dessas coisas que eu falei consigo. Alguém que não é verdadeiro, ele não tem como ele respeitar as pessoas. Alguém que não é verdadeiro, ele não pode ser justo. Ele não pode falar do amor de Cristo, ele não pode falar de pureza. Como eu falei, uma coisa traz outra coisa. Verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável. Aí fala boa fama.
alguém que é amável, tudo o que é de boa fama. Alguém só pode ter boa fama quando ele é verdadeiro. Quando uma pessoa não é verdadeira, de que maneira, de qual forma ele vai ter uma boa fama se ele não for verdadeiro? Alguém que não é verdadeiro, ele jamais poderá trazer consigo boa fama. Por quê? Porque nele não há verdade. E quando não há verdade de uma pessoa, jamais ele trará consigo essa boa fama, não sendo verdadeiro. Alguém só pode ter boa fama quando é verdadeiro naquilo que fala, naquilo que faz e naquilo que mostra ou que demonstra naquilo que de fato ele é. Como falei uma coisa, vai apresentando as outras coisas. Verdadeiro, responsável, justo, puro, amável, boa fama. Aí alguém que tem a boa fama por ser verdadeiro, traz consigo a virtude de Deus, ou a virtude do Espírito Santo. Com a virtude, traz o louvor. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Lembra que lá atrás eu falei de pensamento, em que você está pensando? Alguém só pode trazer consigo coisas boas se ele for verdadeiro. Se ele não for verdadeiro, em que será que essa pessoa pensa? Existem duas formas da gente pensar nas coisas da vida. Pensar de maneira positiva ou pensar de maneira negativa. Nas coisas boas ou nas coisas ruins. Em que será que você está pensando? Para pensar nas coisas boas, tem que começar sendo verdadeiro. Se alguém não é verdadeiro, ele jamais vai trazer coisas boas consigo. Se alguém não for verdadeiro, ele jamais poderá falar das coisas boas da vida. Se alguém não for verdadeiro, as coisas boas da vida não podem acompanhá-la. Quando alguém não é verdadeiro, acompanha essa pessoa as coisas ruins da vida. Mas alguém que é verdadeiro, as coisas boas o acompanham. Repito, no que será que você está pensando? Nas coisas boas ou nas coisas ruins? Disse o apóstolo Paulo para finalizar no versículo 9. O que também o que também aprendeste, e recebeste e ouviste. Veja, aprendeste, recebeste e ouviste, e viste em mim. Isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Veja que aqui ele está falando para a igreja de Filipenses, para que ela tivesse consigo toda essa cronologia a qual que eu expliquei. Para que Deus fosse com aquele povo, ele tinha que ser verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, trazer consigo a virtude do Espírito Santo, para que pudesse assim apresentar o louvor, pensando de maneira positiva, para que o Deus da paz pudesse ser com eles. O Deus da paz só pode ser com alguém. O Deus da paz, o Deus Todo-Poderoso, promovedor de paz. Ele só pode ser com alguém quando alguém tem toda essa cronologia, ou quando pensa dessa maneira, começando pela verdade. Pensamento de alguém verdadeiro, não sendo mentiroso, enganador, insolente, não. Tem que ser puro, tem que ser respeitável, tem que ser amável, tem que ter a virtude do Espírito Santo, tem que ter boa fama, tem que ser justo. Se alguém não apresenta esses requisitos, o Deus da paz não está nisso alguém. A Bíblia não sou eu. Deus só pode estar na vida de alguém, o Deus da paz, quando ele apresenta todos esses requisitos aqui. Verdadeiro, respeitável, porque a verdade traz o respeito. Justo, quando a pessoa é verdadeira, ele é respeitável, ele é justo. A pessoa que é verdadeiro fala o que é puro, ele também se torna puro, por conta do sentimento verdadeiro. Aí, amável, quando alguém é verdadeiro, ele apresenta um amor verdadeiro. Quando alguém é verdadeiro, ele transmite o amor que vem de dentro. Aí a Bíblia fala boa fama. Alguém só pode ter boa fama se for verdadeiro. Quando as pessoas falam de alguém, quando alguém tem uma fama ruim ou tem a mal fama, significa que ele não está sendo verdadeiro. Aí diz, depois da boa fama ele apresenta a virtude do Espírito Santo, para que assim ele possa, através da virtude, apresentar o louvor. Para que assim, como diz no 9 finalizando, o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, diz o apóstolo Paulo. Isso pratica, ou seja, eu devo praticar todas essas coisas. E assim o Deus da paz será convosco. Deus só é com alguém quando começa pela verdade, respeito, justo, puro, amável, boa fama. Aí vem a virtude e com ela o louvor ao Todo-Poderoso.
Eu finalizo deixando a pergunta: em que você está pensando? Será que Deus é contigo ou não? Para Deus ser com alguém, o Deus da paz, tem que apresentar esses requisitos básicos. Ao contrário, se um alguém tem mal fama, se um alguém não é verdadeiro, se um alguém não respeita, se um alguém não apresenta as virtudes do Espírito Santo, se um alguém não ama o outro por não ser verdadeiro, se um alguém não é justo e se é injusto por não ser verdadeiro, Deus não é com esse alguém. Finaliza deixando essa mesma pergunta: em que você está pensando? Será que Ele é contigo ou não? Tem que apresentar esses requisitos aqui. Boa reflexão. Deus te abençoe em nome de Jesus.